Boa tarde, a gente é do grupo B e agora a gente vai apresentar a parte da prática do experimento 2. O nosso grupo é composto pelo João Pedro, pela Júlia, pela Liz, por eu, Marcos Henrique e pelos Lucas Navarro. Somos alunos do professor Gerardo e estamos realizando a matéria prática de eletromagnetismo na faculdade FCTE da UNB. Pode passar. A primeira parte teórica desse slide, né, desse módulo, é sobre o multiplicador de tensão. Né? Aí a gente se pergunta o que é o multiplicador de tensão. Basicamente é um dispositivo usado para aumentar a carga de entrada, né, em um circuito. Ou seja, o seu objetivo é você tem uma carga que entra no seu circuito e com esse dispositivo você consegue aumentar a carga que sai dele. E para isso acontecer, aí a gente tem dois componentes que são fundamentais, que são os capacitores e os diodos. O capacitor ele é responsável por armazenar a carga elétrica durante um semiciclo na tensão alternada e ele libera essa carga no seguinte semiciclo. Né? Aí ele consegue somando as tensões, permitindo sempre o aumento do valor. Já o diodo ele controla o sentido da corrente, né? Garantindo que os capacitores carreguem e descarreguem apenas na direção correta. Ou seja, ele evita o retorno da corrente e mantém sempre o acúmulo de tensão. Existem três tipos de multiplicadores de tensão, que é o de meia onda, que utiliza diodos e capacitores que conduzem apenas em uma metade do ciclo da onda senoidal, duplicando a tensão de pico durante essa meia onda. O de onda completa, que aproveita as duas metades do ciclo da tensão alternada, resultando em uma maior eficiência e menor ondulação na saída. E o de tensão em cascata, que combina vários estágios de multiplicadores de tensão para gerar tensões muito superiores. E isso é muito comum nas fontes de alta tensão ou tubos de raio catódicos. Aí, a gente tem que pensar também por que a gente deve usar isso, né? Quais são as vantagens e as desvantagens do uso de um multiplicador de tensão. Né? Dentro das vantagens, a gente tem duas principais, né? Que você tem um maior controle da tensão, você consegue criar um dispositivo que você consegue ter a certeza da tensão que você vai retirar dele. E assim você consegue uma maior segurança, né? Você consegue desativar ele, ativar, você consegue regular certinho para sua necessidade. Já na parte da desvantagem é que muitas vezes você tem que usar equipamentos de qualidade muito maiores, muito altas, e acabam encarecendo, né, o dispositivo. E a outra parte é que ele é muito sensível à variação de carga que ocorre. Né? Ou seja, no nosso próprio experimento a gente percebe isso. Né, que como a gente usa o piezoelétrico para gerar a carga, a gente vê que o multiplicador de tensão ele varia muito a carga de saída, porque depende muito de quanta energia de quanta carga a gente está conseguindo gerar com o piezoelétrico. Pode passar. Aí tá dois vídeos, né, dos experimentos que foram feitos por a gente. Né, cada um conseguiu atingir uma carga diferente de tensão de saída. Né, um chegou até 5 volts e o outro chegou a, se não me engano, a 8. E aí dá pra ver, né, aqui os componentes. A gente tem um multímetro aqui para medir a carga de saída. Aqui na mão dá para perceber o piso elétrico. E na protoboard a gente tem os diodos e os capacitores aqui. Né? Aí o que a gente realizou foi que a gente, apertando o piso elétrico, a gente consegue gerar uma carga que é transmitida para o protoboard e essa carga ela é armazenada nos capacitores e assim a tensão ela vai subindo cada vez mais e aí depois a gente consegue medir essa tensão diretamente no multímetro. E pode passar. É, Vou falar agora sobre o experimento da balança capacitiva que a gente fez. Então, o que é uma balança capacitiva, né? Ele é um circuito bem simples, na verdade, é tranquilo de se entender o funcionamento dele. Ele é usado para poder medir a massa ou força de alguns componentes, variando a capacitância desse sensor. Então,
Em uma balança capacitiva, o coração dessa balança vai ser o sensor, que é um, um capacitor em si. Então, o que a gente fez no experimento foi só esse sensor, na verdade, não chegou a construir a balança toda. Então, a gente fez esse sensor, que é o que precisa para poder medir a massa ou força de um objeto. Esse sensor, sendo um capacitor, ele consiste de duas placas condutoras que vão funcionar como eletrodos, nesse caso, e são separados por um material isolante que a gente chama de dielétrico. Para entender como acontece essa variação quando você coloca um objeto mais pesado, um objeto mais leve em cima do sensor, a gente pode citar a fórmula da capacitância, que ela é dada pela permissividade, a permissividade dielétrica do material que está entre as duas placas, vezes a área, que é a área da própria placa condutora, dividido pela distância entre essas duas placas também. Então, quando você coloca um material em cima dessas placas, você tem duas ou três formas, no caso, de poder alterar a capacitância, que é o que vai ser medida. E, por fim, tendo uma escala de capacitância, você pode calibrar para a força ou para o peso que você quer medir no final, a partir de algum peso conhecido no início. Então, para variar essa capacitância, entendendo a fórmula, você tem três maneiras. Ou você varia a permissividade do material dielétrico que está entre as placas, ou você varia a área da própria placa, ou você varia a distância entre as duas. O mais simples de se imaginar primeiro é variando a distância entre as duas placas. Porque quando você coloca um peso sobre as placas, se você tem um dielétrico que é fofo, macio, como uma esponja, por exemplo, ele vai apertar, diminuindo a distância entre as duas placas, a capacitância muda e a gente pode medir essa mudança. Mas existem outros tipos de sensores também que vão medir qual que é a área efetiva de uma placa. Então, uma placa que seja flexível, por exemplo, e você coloque o peso em cima dela, ele vai mudar a área efetiva dela, e isso também muda a capacitância. Ou mudar a permissividade dielétrica, que foi um dos experimentos que a gente fez também. Então, pode passar o slide? Eu vou mostrar como foi que a gente fez isso nos experimentos. Então, na primeira vez do experimento, que não deu certo, no caso, a gente estava tentando fazer com o primeiro modo de variar a capacitância, que é variando a distância entre as duas placas. Então, dá para ver aí nas fotos que tem as duas placas e uma esponja no meio. E só isso já é um capacitor. Você já consegue medir capacitância. Se você ver aí no capacímetro que a gente tinha, já estava medindo capacitância. E ao colocar a garrafa em cima, a capacitância variava, só que ela não estava variando do jeito que precisa para poder fazer uma escala e converter para massa. Porque o que eu acredito que tenha acontecido é porque a gente estava usando uma garrafa de metal também e não pensou na hora que o metal é condutor. Então isso vai variar a capacitância de uma forma que não é a desejada. Então, se você não tem um material isolante, uma carcaça por fora da balança, esse sensor não serve para poder medir massa de objetos que são condutores. E aí a gente passou por uma outra abordagem. Pode passar o slide. A abordagem que a gente fez na outra vez foi, na verdade, em vez de tentar variar essa distância entre os dois capacitores, a gente tentou variar a permissividade dielétrica do material dielétrico agora, que é o que fica entre as duas placas. A distância entre as duas placas estavam fixas, se você ver, elas não saem da lateral do copo. E a área também, a área das duas estavam fixas, a gente não mudava isso hora nenhuma. A única coisa que a gente estava mudando era que agora a gente poderia medir a massa de água que a gente colocava lá dentro do copo.
porque a água é condutora e o ar não é. Então, o que estava funcionando como material dielétrico, nesse caso, era o ar. E quando a gente estava adicionando água dentro do copo, a gente estava tirando o ar dentro dele, portanto, mudando a permissividade dielétrica. E isso mudava a capacitância. Então, variando a capacitância, a gente jogou num gráfico, fez uma regressão linear desses pontos no gráfico, e a gente tem ali a fórmula de calibração, de calibragem dessa balança, para poder descobrir qual que é a massa dessa água a partir de valores conhecidos. Como você pode ver, tá em cima de uma balança de precisão, para a gente conhecer qual que é o valor de água que a gente está colocando e poder montar essa fórmula, essa equação de calibragem. Então foi isso. Dessa vez o experimento deu bem certo. A gente colocou várias massas de águas desconhecidas depois, jogou nessa fórmula e conseguiu achar massas bem próximas da real. Então o experimento foi um sucesso. Agora a gente entra numa parte do último experimento, que a gente entra com rigidez dielétrica do ar. Eu vou explicar mais a parte teórica do experimento que vai ser mostrado depois. Primeiro, a gente retoma o que é o dielétrico que a gente tem estudado ao longo da matéria, que ele é um material isolante. E ele é um isolante elétrico. Só que, como todo material isolante, eles têm um limite. Tem um ponto que ele não consegue mais fazer o isolamento da forma que ele deveria. É igual um isolante térmico. Você tem uma caixa de isopor, você coloca algo muito quente ali, ele não vai conseguir manter todo o calor que deveria ali dentro. E nesse ponto em que o dielétrico ele para de ser isolante, ele passa a conduzir corrente elétrica, é chamado de ruptura dielétrica. O valor máximo que esse dielétrico aguenta antes de sofrer essa ruptura é considerada a rigidez dielétrica. E no caso, a gente vai trabalhar a rigidez dielétrica no ar. E no caso do ar, como está aí no slide, a rigidez dielétrica dele é cerca de 3 milhões de volts por metro, o que dá aproximadamente 30 mil volts por centímetro. E em condições normais de temperatura e pressão, se a gente aplicar uma potencial diferença maior do que esse, ele vai conduzir corrente elétrica e ele vai deixar de ser um isolante elétrico. E o que acontece com isso é que a gente ioniza o dielétrico com a corrente que a gente fornece e ele passa a conduzir a corrente que antes ele deixava isolado. E esse fenômeno, ele é muito comum na natureza, quando acontecem tempestades e tem os raios, os relâmpagos no caso. Porque o que acontece? Nas tempestades, dentro das nuvens, a gente tem um intenso movimento de partículas. Partículas de água e partículas de gelo. Elas estão em movimento e elas se chocam muito, o que gera um atrito entre elas. E esse atrito elétrico, ele carrega a nuvem. A parte de cima da nuvem, ela fica positiva. Isso. Ela fica positiva e a parte de baixo ela fica carregada mais eletronegativamente. E nisso, quando a corrente chega, quando o campo elétrico ele chega a 3 vezes 10 elevado a 6 volts por metro, ele gera essa ruptura. E aí cria um canal de plasma entre a nuvem e o solo, que normalmente está carregado eletropositivamente. E quando tem esse canal de plasma, é que acontece o raio, que é uma descarga elétrica que acontece de forma muito forte e muito rápida para liberar toda essa tensão e essa polarização, porque a nuvem ela passa a ser polarizada. Então, com essa descarga, surge o raio, que é o relâmpago, e ele tem esse aspecto visual, porque é uma quantidade de energia muito forte. Inclusive, uma das curiosidades que a gente traz é que isso é cerca de 30 mil graus Celsius, que é acima, inclusive, da temperatura que a gente encontra no Sol. E com o relâmpago também, por conta dessa alta temperatura, a gente tem uma dilatação do ar ao redor. E essa dilatação é o que gera o trovão. O raio é o aspecto visual do fenômeno e o trovão é o aspecto auditivo, quando a gente escuta o barulho mesmo. E com essa polarização da nuvem, a gente consegue ter esses dois fenômenos que a gente vê muito no dia a dia, que todo mundo já apreciou, que é o aspecto visual da corrente elétrica mesmo, que é liberada, e o aspecto auditivo, que é o trovão, que é uma consequência dessa corrente elétrica que é liberada. E é isso que a gente tenta simular no nosso experimento, que o Naval vai apresentar agora. Bom,
um experimento. Chega mais perto. Tá com zoom agora, relaxa. Como dá para ver? Oh, perdão. Dá um pause difícil. Onde que eu tô tendo? Perdão, por esse problema. Bom, a gente, utilizando os componentes de uma raquete elétrica, a gente criou um multiplicador de tensão. E quando ele for carregado eletricamente, ele vai gerar tanta corrente, vai transformar o ar no dielétrico, ele vai romper a rigidez elétrica do ar. E a partir disso, essa carga que está passando pelo ar vai ser transmitida pelo LED nessas antenas aqui. E isso vai carregar o LED, como vai ser mostrado aqui no vídeo. Vai, tenta aí. Chega mais perto. Tá com zoom agora, relaxa. Tá bem com zoom aqui, vai, pode ir. Ele vai ligar e... Bom, não consegui pausar no momento certo, mas deu para ver que o LED acendeu bem devagarinho, porque no dia estava um tanto úmido, então não estava na condição ideal para isso acontecer. Mas, como deu para ver no vídeo, quando esse circuito aqui foi carregado, ele se transformou num multiplicador de tensão e a corrente liberada foi passada e absorvida por essa antena do LED. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as simulações feitas, né? As simulações das linhas de campo. Eu vou compartilhar a tela para mostrar o vídeo. Tá vendo minha tela? Tá gravando minha tela? Tá, sim. Beleza. Primeiro eu fiz o vídeo dos dipolos, ou a simulação dos dipolos, né? Eu fiz a geometria, que são duas esferas, as duas esferas feitas de alumínio. Eu setei essas duas esferas para que elas tivessem um raio de 5 milímetros, as duas, e elas ficassem em uma distância ali considerável, se eu não me engano, foi de 35 milímetros. Aí agora eu tô setando a distância, né, para elas não ficarem grudadas, e aí a gente conseguiu observar as linhas de campo. Aí a distância ficou de 35 mesmo. Tá no 2x? Deixa eu ver. Pronto. Aí, melhor. Aí tá. A distância entre elas é de 35, beleza. Agora eu tô colocando o material, que é de alumínio, né? As duas, que no caso é um material condutor. Ok. Agora, eu coloquei uma voltagem em uma delas, para que haja essa diferença de voltagem. Uma delas vai ficar com 10 volts de voltagem, a outra vai servir como um ponto neutro. Na verdade, antes de botar a voltagem, lembrei, tem que colocar a solução como eletrostática e tem que criar uma região. Eu criei uma região 20% maior para que a medida seja um pouco mais precisa. E aí sim dá para colocar a voltagem de 10 volts, de 5 volts, perdão, em uma delas, para que haja essa diferença de potencial, né, entre as duas. Aí eu coloquei a voltagem na simulação, adicionei um setup de solução, né? Coloquei em 20 passos para ficar com uma qualidade melhor. E aí coloquei para a gente ver os vetores e o campo, que é justamente o que a gente quer analisar. Aí botando o vetor em todos os objetos. Beleza, aí a gente valida para ver se está tudo certinho com a simulação e coloca para rodar. Aí eu coloquei o prefixo pedido, né, que é de ls, Elisa Stella, 84 ao final da minha matrícula, e salvei e coloquei para rodar. Aí aí a gente consegue observar que o campo fica bem mais intenso aqui nessa região perto das esferas. E
Os vetores, eles estão indo da esfera com menor potencial para onde tem o maior potencial para onde tem o menor potencial. E aí eu coloquei aí para comparar, né, a linha de campo observada no vídeo com a linha de campo observada na simulação. E aí eu botei uma animaçãozinha aí do campo para a gente conseguir observar melhor como que ela está acontecendo. A segunda simulação foi a das barras, né? As barras, ao invés de bolinhas, ao invés de esferas, foram barras. Também as duas de alumínio, para a gente observar como que se comporta o campo nelas. Eu coloquei mais ou menos a mesma coisa das bolinhas, né? Eu coloquei que fosse de 5 milímetros a altura dela. Aí eu fiquei um pouco na dúvida na hora da geometria, mas aí depois eu organizei direitinho para elas ficarem paralelas uma à outra e sendo iguais, só que distanciadas numa posição certa. Aí depois disso eu criei uma região, né, para a gente conseguir analisar o campo. No caso, aí eu coloquei o material delas de alumínio. No caso, essa região no vídeo, ela é meio que o fubá, né? Porque para que se observem as linhas de campo no vídeo, ele colocou fubá. Aí essa daí é a região, aí a região eu estou deixando no vácuo mesmo para que as linhas de campo sejam ainda mais visíveis. Aí eu coloquei também a diferença de potencial, né? Nesse caso aí eu coloquei uma das barras tendo 10 volts na frente e a outra tendo 5 volts para que haja essa diferença de potencial, porque estava dando alguns erros. Coloquei a solução eletrostática, coloquei a voltagem, né? E coloquei para ver os planos, no plano XZ, o campo magnético e os vetores. Aí, beleza. Aí eu validei para ver se está tudo certinho e botei para rodar. De novo o prefixo LS84 e coloquei para rodar. Aqui a gente tem muito claro que ficou um campo uniforme, como é mostrado no vídeo, né? Ficou um campo completamente uniforme, já que não tem nada no meio, ó, um campo completamente uniforme, como está mostrado no vídeo. E aí ali a gente consegue até ver o valor, né? O módulo de 770 volts por metro. Aí a próxima etapa, né, a próxima simulação, seria da gaiola de Faraday, ou seja, colocar uma gaiola de Faraday entre eles dois para ver como que o campo se comporta quando a gente coloca a gaiola de Faraday. Aí eu estou configurando a geometria bonitinho, aproveitei as duas barras que já estavam feitas e só coloquei a gaiola no meio para ser mais prático, né? Aí eu criei um quadradão, né, um paralelepípedo, na verdade, e coloquei no meio, que é o substrato, né? O que a gente vai tirar do meio para formar a gaiola ali no meio. Aí, beleza. Coloquei a função de subtract para cortar essa região do meio e formar a gaiola. E setei o material da gaiola como alumínio, porque esse é o ponto característico, né? Que seja um material condutor, para que os elétrons eles se espalhem na região de fora e não haja campo no interior, que é o que a gente vai conseguir ver na simulação. Aí eu botei a simulação para rodar e a gente consegue observar claramente que o campo é zero no meio da gaiola, como a gente estava esperando, né? Como era de se esperar. Os vetores estão indo de uma placa a outra ao redor da gaiola, mas dentro da gaiola não tem nada, não tem absolutamente nenhum campo. O módulo é zero, como a gente pode ver aqui. E eu coloquei uma animação também da gaiola. A próxima simulação é colocando, ao invés de uma gaiola de Faraday, mudar o material dessa gaiola para que seja de borracha, não de borracha exatamente, mas um material não condutor, que no caso eu escolhi a borracha. Aí eu coloquei lá a borracha
Foi a única coisa que mudou. Aí a gente valida para ver se está tudo certinho. Tudo certinho. Salvei novamente. E coloca para rodar a simulação. E a gente consegue ver claramente que o campo está bem intenso ali no meio, porque justamente não é um material condutor, é um material não condutor, que é a borracha. Então, existe sim campo ali no meio, a gente consegue ver as linhas de campo ultrapassando a gaiola, a gente consegue ver a animação do campo, né, se movimentando, e a gente consegue ver o módulo também aqui, tá vendo? Que não é zero, o módulo tá bem alto até. Como a gente consegue ver, aqui é a gaiola de Faraday e aqui é quando o material não é condutor do vídeo, né? E por último, é o experimento do poder das pontas. Eu comecei fazendo a ponta, né? A agulha como um cone. Aí eu girei, né? O cone ao redor do eixo do Y. E fiz uma placa grande assim, para que haja essa diferença de potencial. Aí eu setei a placa bonitinho para que ela ficasse exatamente no meio onde está a ponta e não haja uma diferença discrepante de campo de um lado do outro. E o efeito de borda também não seja não interfira tanto. Aí eu coloquei os dois como sendo material condutor, que no caso é o alumínio. E coloquei uma voltagem na placa de 10 volts, isso. Aí criou a região, né? Eu criei a região, que é como se fosse o fubá. Configurei o tipo de solução para eletrostática. Coloquei a voltagem na placa. Adicionei o setup de solução. E pedi para ele me mostrar tanto o campo quanto os vetores. Aí eu validei tudo certinho, salvei novamente com o prefixo solicitado. E a gente consegue ver claramente uma concentração absurda do campo na ponta, né? Que é justamente o que a gente estava esperando. A gente consegue ver as linhas ali dos vetores convergindo para a ponta, né? Para o cone. Só que a concentração maior, a densidade maior de vetor é justamente na ponta, como a gente consegue ver também no vídeo. Então, os vetores estão conforme está no vídeo, e a concentração, o módulo do campo também está conforme é solicitado, que é na ponta, concentrado na ponta do cone. E foi isso. Ok. Voltando agora para a apresentação. Esperar que carregar a tela. Pode passar aí, Lucas. Agora a gente entra no fórum de discussão. Alguém tem algum tópico que eu já tenho aqui? Acho que é melhor começar logo. Tá. Ok. Não sei porque que eu perguntei. Vou no que eu tinha falado mesmo, né, na parte de multiplicador de tensão, que a gente teve muito problema, né, em fazer o experimento. A gente ficou 2 aulas tentando e não funcionava. Parece que todo mundo tentava ajudar a gente, aí dava certo. Aí quando a gente fazia, não dava certo. E é justamente aquela parte né, da desvantagem que eu tinha falado. Que a variação da tensão é uma coisa que é muito importante no multiplicador de tensão. Então, como a gente estava gerando a nossa carga com um piezoelétrico, a gente gerava, muitas vezes a gente não sabia também como gerar da melhor forma. A gente replicava a mesma coisa que outras pessoas estavam fazendo e não funcionava. E às vezes quebrava o piezoelétrico na nossa mão. E isso foi gerando diversos problemas. E outros problemas como os capacitores que não estavam na melhor condição e aí estavam perdendo carga. E isso aí eu acho que foi uma coisa assim que foi difícil
pra gente solucionar, mas no fim deu certo, a gente conseguiu fazer o experimento. E o que eu tinha pra falar é mais ou menos isso, mas eu queria puxar um pouquinho mais ali pra essa parte da simulação, que é bem interessante, né? Que a gente vê é, diretamente num simulador que o que a gente estuda, né, na matéria de teoria, sendo a gente consegue realmente ver isso, né, dentro de um simulador. E eu acho que isso aí é bem uma parte bem interessante dessa matéria aqui. É isso, a gente conseguir enxergar toda aquela parte teórica, né? Se alguém tiver mais alguma coisa, acho que a Alice ia querer falar alguma coisa, pode falar. Não, eu ia falar justamente dessa dificuldade que a gente teve no multiplicador de tensão. Muitas vezes porque o peso elétrico estava meio ruim, assim, né? Tava meio quebrado. Outras vezes porque o dielétrico estava numa posição ao contrário, invertida. Outras vezes porque a gente não estava sabendo utilizar direito a protoboard. Mas no final a gente conseguiu ver que realmente a tensão ela aumenta desse jeito, né? Era isso. Ela ia aumentando até exponencialmente, né, em alguns momentos assim. Sim. Em, É, algum- em determinado momento, a gente chegou até a conseguir uns 12 ou 13 volts, mas a gente não conseguiu captar isso com a câmera. toda vez que a gente ia gravar, não dava certo, né? Não Uhum, batia pois é. na meta. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Eu queria dar alguns exemplos também de algumas outras aplicações lá da balança capacitiva que eu achei muito interessante. Tipo, o professor até que me deu esse exemplo que eu achei muito massa de um sensor capacitivo, no caso um capacitor, sendo usado dessa maneira que a gente fez o experimento que deu um sucesso, né? Que é, por exemplo, quando você tem uma ampola de remédio, é ampola que chama, eu acho, né? Que fica pendurada assim, ou de soro, você tá no hospital tomando soro, remédio que é intravenoso, e aí fica nesse saquinho, né? Suspenso, para poder ser ministrado o remédio. Então você pode ter um sensor capacitivo ali que na hora que o remédio vai sendo ministrado, quanto mais vai descendo o nível do remédio, você pode ter uma telinha de repente que vai te falar quanto de remédio ainda resta. Então é uma aplicação muito interessante que eu achei desse, desse tipo de sensor lá que as placas ficam fixas, porque eu nunca tinha visto e nem tinha imaginado uma aplicação para isso. E fora algumas outras aplicações que a gente vê no dia a dia muito conhecidas, só que muitas pessoas também não sabem, tipo as telas dos celulares, telas capacitivas, então provavelmente já ouviram falar de tela capacitiva, também usa o mesmo princípio de capacitores e a mudança da capacitância para poder saber quando é que você está clicando na tela, onde você está clicando na tela. Então eu acho muito legal todas essas aplicações de capacitores. Outra coisa que eu achei interessante, que a gente pode relacionar a simulação do poder das pontas com o que a Júlia falou sobre a rigidez dielétrica, né? Uhum. Sobre que, por exemplo, quando a gente está num campo vazio, assim, e tá trovejando e tá uma tempestade muito forte, a gente age como uma ponta mesmo, que onde o raio vai ser atraído por nós como uma ponta. Às vezes até, ou então um arranha-céu age como uma ponta no raio, então o raio tende a se concentrar ali, tende a atingir aquela região onde tem a ponta, justamente pela ponta concentrar essa tensão, ela concentrar essa energia, né? Além disso, a gente consegue também relacionar com o que a Júlia falou, a gaiola de Faraday. Quando a gente está dentro de um carro, por exemplo, o carro age como uma gaiola de Faraday. Então, mesmo se um raio cair ali por perto, a gente não vai ser atingido justamente porque os elétrons dentro de um carro, tendo em vista que o carro é de um material condutor, é de metal,
os elétrons eles vão se concentrar na superfície do carro, e isso vai fazer com que a corrente ela não passe, o campo ele não seja gerado e a corrente não passe dentro do carro. Então a gente fica protegido dentro de um carro justamente pelo fato da gaiola de Faraday, né? E não exatamente pelo que a maioria das pessoas acha que é porque a roda de borracha. Não é por isso. É porque o carro age como uma gaiola de Faraday. Uhum. Mas é muito importante lembrar que a corrente fica concentrada na superfície da gaiola, então ter muito cuidado na hora de descer do carro também. Exatamente. Exatamente. Porque no interior não vai ter corrente, mas na superfície vai estar totalmente carregado. Mas alguém tem alguma coisa? Sim, eu tenho. Eu ia falar, tipo, das aplicações. Você pode começar, então. É associar Tá, com o tipo, que eu a ia falar gente da. falou, né? Tá Senhora, tá travando. travando aqui pra não chegar e eu não Vai, consigo Júlia, saber a vai, hora certa. Júlia, vai, Júlia. Eu ia associar com o que a Alice falou, porque a gente trouxe o valor, né, da rigidez elétrica do ar de 3 vezes 10 a sexta volts por metro. Mas esse valor é aproximado, ele pode variar muito. Ela fez a simulação das pontas e é justamente dos fatores que varia essa rigidez, que é o formato da superfície que a gente está trabalhando. Porque quando a gente trabalha com pontas, esse campo ela tende a se concentrar justamente naquela ponta. E além do formato, a gente tem também a distância, a umidade do ar, a temperatura, a pressão atmosférica e até material suspenso, que também varia a rigidez do ar. Por exemplo, você está num avião, ele lá, como a pressão atmosférica é menor, ele está muito mais propenso a receber cargas elétricas, porque a rigidez elétrica diminui e ela se propaga muito mais fácil. Que é um dos grandes problemas tipo, de você ter que fazer o avião extremamente isolado, porque ele está muito sujeito a descargas elétricas por conta da alta altitude que ele trabalha. A umidade também influencia o calor, por exemplo, se você tem um calor maior e as moléculas elas estão mais agitadas, a gente tem que o ar ele tende a ter menor rigidez. Então, assim, se a temperatura está maior, a rigidez é menor. Se a temperatura está maior, a rigidez está menor. Se a pressão atmosférica está maior, a rigidez elétrica está menor. Se a temperatura está maior, a rigidez elétrica também está menor. Então, a umidade do ar, ela dificulta e as impurezas, ela também facilita. Porque acaba que ela quebra essa rigidez e fica mais fácil de propagar a corrente elétrica. Era isso que eu ia falar. Pode ir, Navarro. ir agora, Lucas. Falar, tipo, das aplicações do dielétrico do ar, porque, assim, tipo, a gente nem percebe porque tá tão comum no dia a dia que nem chega para pensar, mas as linhas de alta tensão, principalmente as que vão de cidade a outra e as dos postes, elas usam o dielétrico do ar para servir de isolamento. A distância entre os dois cabos, eles estão lá justamente desse tipo, essa distância específica, para o ar servir como um isolante elétrico e não conduzir energia para entre os cabos, principalmente caso algum eletricista for lá e ter que fazer alguma manutenção e etc. Essa distância dá lá justamente para usar o ar como um isolante no dielétrico. Perdão, usar o dielétrico do ar como um isolante. Era só tipo uma curiosidade que eu ia trazer de aplicação do elétrico do ar. É por isso então que os postes têm todo um aparato para deixar os fios distantes um do outro. É isso, tipo, tanto que você já viu como é uma manutenção desses fios elétricos para o eletricista? Ele tem que fazer mó rolo, ele vai lá com o helicóptero, ele aterra o fio e ele fica tipo com uma roupa especial para ir de tanto entre os braços e as pernas, tipo, na hora de se mover, para não tomar algum tipo de choque que seria letal pela alta tensão. E não dá para se desligar esse poste, ele está conectando a energia eletricidade de uma cidade a outra. Se você desligar, tipo, uma cidade inteira vai ficar sem energia. Então não tem como você fazer isso, é inviável, sabe? Uhum. Não. Alguém tem mais alguma coisa mais pra colocar? Então é isso. Pode passar aí, que é as nossas referências usadas nos próximos slides. Tá aí. E pode passar de novo. Analisar o vídeo. Muito obrigado. A gente é o grupo B e isso aqui foi o módulo 2, a prática do módulo 2. Muito obrigado.